Bora falar de Corinthians agora, porque temos muitos assuntos. Em menos de 24 horas, olha o que aconteceu. Vândalos invadiram o CT Joaquim Grava e depois o Parque São Jorge, quebrando inclusive um vidro no andar do presidente. O clube foi condenado pela FIFA a pagar 40 milhões devidos ao Matias Rojas e ainda encaminhou o contrato com a Liga Forte União pelos direitos de TV. Então tem 3 assuntos rolando ao mesmo tempo no Corinthians, todos muito importantes e muito significativos nesse momento do clube. Eu acho que a gente precisa primeiro falar sobre essas imagens que a gente está vendo. Eu não gosto de chamar de torcedores, não, eu gosto de chamar de vândalos, porque não é assim que faz um protesto. A gente tinha, inclusive, falado, né, PVC, de protestos pacíficos da torcida do Corinthians, e de como isso pode ajudar, mas esse tipo de invasão ajuda como? Porque ninguém se machucou, né? Mas quando eles invadiram, os jogadores e a comissão estavam de folga. Eles não estavam, eles estavam querendo encontrar com os jogadores. E aí, o que teria acontecido? Aí eles foram para o lugar errado, inclusive, né? Primeiro eles foram para o CT, Joaquim Grava, para depois voltar para o Tatuapé, para a Rua São Jorge 777, onde fica a sede do Corinthians. Dá o que ali, Hernan? Dá uns 10 quilômetros, talvez? Por aí, por aí. Por aí, seguindo uns direto. 10 quilômetros. Mas no GT, você vai cair na rodovia do Ayrton Senna e vai chegar no CT. São invasores. São torcedores, são pessoas. São invasores. Eles que eles são. E não foi pacífico. E a própria imagem do Augusto Melo revela que não era pacífico. Ele estava acuado por 30 pessoas em torno dele, tentando dar explicação. A Lívia pode explicar melhor. A questão também, outra coisa que eu vou colocar para você, Lívia, para Domi primeiro, para Domi passar para você, é que o que eu acho que muda a ponto de... O que mudou de ontem para hoje para pedir a renúncia do Augusto Melo, como tem muita gente pedindo? Eu acho que o que mais mudou de ontem para hoje, deste ponto de vista, é o mau negócio feito com o Matias Rojas, que coloca um peso de 40 milhões de reais na conta do clube. Pô, antes da gente falar sobre essa questão do Matias Rojas, Lívia, bom dia para você. Eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores do que a gente viu dessas cenas de terror aí, de invasão ao clube. Bom dia, Domi, bom dia, Hernan, bom dia, PVC. Bom, eu queria estar aqui para falar sobre algum outro assunto do Corinthians, né? Mas a gente está meio monotemático essa semana com o caderno policial. Bom, ontem foi um dia bem difícil lá no Parque São Jorge. A gente chegou por volta das 5 horas da tarde. Já tinha alguns jornalistas por lá. E assim, a gente já tinha percebido que a situação estava bem tensa, mas quando eu entrei, né, ali perto do arco da entrada do estacionamento do Parque São Jorge, a gente visualizava tropa de choque, polícia civil, polícia militar, muita gente se movimentando por ali, helicópteros. Era assim, parecia realmente um cenário de guerra. Então, foi bastante assustador, assim, de ver que uma invasão a um clube poderia gerar tanto medo, né? Porque por conta da agressividade mesmo, a truculência com a qual eles entraram no prédio administrativo, ameaçaram mulheres, ameaçaram as secretárias que estavam lá no andar, né, do administrativo. Primeiro eles foram ao 3º andar e depois foram ao 5º andar, onde fica a sala da presidência, e ameaçaram pessoas. Então, assim, por mais que ninguém tenha sido agredido, houve sim violência, porque a violência verbal, ela também precisa ser considerada nesses casos. Então, assim, foi um dia muito triste para a história do clube e também para a gente que cobre, né, o esporte, que cobre futebol. Não é o tipo de assunto que a gente quer ter que cobrir, mas foi mais uma vez uma invasão não pacífica, assim como o Corinthians disse em nota oficial, e realmente é algo que assusta. Os próximos protestos, né? Não sei se a gente nem pode encaixar isso como um protesto, porque isso foi uma invasão, mas dá medo do que pode acontecer a seguir. Eles foram encaminhados para a delegacia, né? Foi aberto um boletim de ocorrência e está sendo tratado como um crime de invasão mesmo. Isso, o inquérito foi instaurado pelo César Saad. Fala uma bobagem, só que eu estou bem, hein? São 9,6 quilômetros
da Rua São Jorge 777 é o CT Joaquim Grava. Eu falei 10, dá 9,6. Boa, é bom que o PVC dá uma descontraída, porque senão a gente começa a chorar aqui, né, com essa situação, Hernan. Agora, os torcedores, tinham alguns, né, torcedores não, novamente a gente tenta não usar essa palavra, tinha alguns com capuz, assim, escondendo a cara. Quando esconde a cara, né, é porque sabe que tá fazendo coisa errada, né? E assim, a torcida do Corinthians é uma torcida muito particular, é uma torcida que apoia 90 minutos, vai, se tiver que vaiar depois do jogo, se tiver que fazer algum protesto. Só que, assim como aconteceu em um outro momento, que teve a invasão no CT Joaquim Grava e jogadores foram ameaçados, eu me lembro de declarações do Paulo André, por exemplo, de se esconder na casa de máquinas ali da piscina, o Guerreiro ter tomado um tapa na cara. Então, a torcida do Corinthians que tem essa cultura de sempre apoiar, de dentro de campo apoiar, de ser uma torcida que faz uma festa incrível, existe também esse lado negativo que a torcida do Corinthians tem essa violência de invadir o CT, de invadir o Parque São Jorge. Eu já estou um tempinho já cobrindo futebol e eu me lembro de cobrir o Corinthians na MSI, na época em que o Kia Jorabichian chegou como investidor e as reuniões eram tensas no Parque São Jorge, e era esse mesmo clima que a Lívia descreveu para a gente. Gente com capuz, com pau, pedra na mão, ameaça, violência verbal, aquela coisa toda, essa imposição física que historicamente a torcida do Corinthians tem quando se tem uma crise muito grande, e agora é uma das maiores da história do Corinthians. Então, assim, a gente sempre elogiou a torcida do Corinthians, aquela coisa do apoio e tal, mas isso é absurdo, é lamentável, e não é a primeira vez que acontece. Eu já vivenciei situações muito parecidas e realmente a gente é tomado pelo pânico e é tomado pelo medo. Perfeito. Agora, vamos falar dessa questão do Matias Rojas, porque era uma questão que era uma dívida, né, da gestão do Duílio, estava em 5 milhões em dezembro do ano passado, aí o Augusto Melo colocou uma multa no acordo, se atrasasse alguma parcela, precisaria pagar todo o salário até 2027, e agora eles foram acionados e eles vão ter que pagar isso o mais rápido possível, né, PVC, mas ainda pode recorrer, só que fica aí mais esse problema jurídico agora para o Corinthians e financeiro. Não, o que vou fazer uma análise aqui fria. Todo mundo sabe que eu tenho tido uma posição desde a eleição do Augusto Melo. Desde a eleição, meu ponto de vista foi de que o Corinthians elegeu um candidato de protesto, apenas pelo protesto. E o Augusto Melo tem uma defesa que ele repete sistematicamente, que são apenas 5 meses. Mas se você botar no papel tudo o que aconteceu nesses 5 meses, cara, tem uns 5 anos de gestão nesse negócio. Tem uns 5 anos de questões e do que está ficando para frente. Porque você tem que agora rediscutir como é que você vai pagar esses 40 milhões. Desde o caso Lucas Veríssimo, depois o caso mais grave de todos, que é o caso Vagibet, por causa da comissão paga a uma empresa que repassou esse dinheiro para uma empresa laranja. Então, tem uma série de questões. A discussão da multa do Mano Menezes. Você pode discutir que o contrato do Duílio Monteiro Alves, que o Duílio Monteiro Alves assinou com o Mano Menezes, era um contrato que dava vantagem ao Mano. Na época, a gente até disse, o Mano não assinaria contrato para assinar com o Corinthians no ano passado se não tivesse uma multa com uma garantia de que ia receber um bom dinheiro em caso de demissão, porque tinha uma mudança de presidente no meio do caminho. Aí o que aconteceu foi que a gestão Augusto Melo resolveu pagar a multa. Teve que fazer um acordo para pagar a multa. Então tem muita coisa nesses. Por isso é que as pessoas estão pedindo a renúncia do Augusto Melo. Aí eu não sei se a Lívia tem informação porque de ontem para hoje a gente ouviu bastante. A Marília Ruiz trouxe informação, a Lívia trouxe informação de que pode gente da situação recomendar ao Augusto Melo que renuncie, e, por outro lado, pode ter gente da oposição
que protocole o pedido de impeachment com o Romeu Tuma no Conselho Deliberativo. PVC, o desembarque da 82, né, que é a chapa Movimento Corinthians Grande, já tinha ligado esse sinal de alerta aí para o Augusto Melo e para os apoiadores dele, porque é uma chapa grande, né, uma chapa importante, que inclusive é a chapa do segundo vice-presidente, o Armando Mendonça, né? Então, assim, ficou aí já no ar essa possibilidade. O pedido de impeachment não estava caminhando, porque o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, estava segurando as pontas ali, tentando esse acordo, fazendo, acho que talvez esse meio campo para que o Conselho ficasse em paz, né, e deixasse a gestão funcionar. Só que, diante dos últimos acontecimentos, não tem mais paz. O próprio Romeu está bastante abalado com o que aconteceu ontem e também pela postura, né, do Augusto. Assim, não foi um dia fácil ali para os dirigentes e em determinado momento o Augusto, eu ouvi isso de fontes, o Augusto disse que não queria prisões, que, né, queria que fosse tudo resolvido de forma pacífica e etc. Então, assim, como que você vai resolver de forma pacífica se uma torcida, né, organizada invade de forma truculenta o prédio administrativo do Corinthians? Não existe uma negociação com isso, né? Não existe forma pacífica. O pacífico já acabou. E aí isso acaba respingando também dos conselheiros que estão revoltados. Muitos foram até o Parque São Jorge depois que já tinha acabado toda a confusão, se encaminharam para lá e foram conversar, foram tentar entender o que estava acontecendo. E o movimento ele vai ganhando muita força. O impeachment, ele é mais difícil, é um processo democrático, né? Assim como a gente tem no governo, é um processo democrático, leva tempo, depende também de uma votação depois dos associados do clube, né, na última instância. Então a renúncia é o passo mais fácil. Por isso, essa pressão para que o Augusto Melo renuncie. Agora, Lívia, diante da promessa que a gente vem falando nos últimos dias do Augusto de trazer 4 titulares, como é que fica agora com essa condenação da FIFA, né, de ter que pagar os 40 milhões em 45 dias para o Rojas? E eram 60 milhões, né, que o Augusto Melo tinha, né, falado que teria ali para investir e tal. De fato, a situação do fluxo de caixa é o principal problema do Corinthians hoje. Não tem fluxo de caixa. Então, assim, quando você, por exemplo, precisa fazer um pagamento e você não tem esse dinheiro ali, começa tudo a ruir, né? Então, assim, a gente chama isso de efeito dominó. É um problema que começa no fluxo de caixa, mas aí já tem processos na justiça e aí penhora aquilo que ainda está por vir. E por isso o fluxo sempre é afetado. Então, isso vai afetar demais a situação do fluxo hoje, né, do caixa também, para essa janela que vai abrir. E tem uma questão, né? O Corinthians tem 10 dias para recorrer aí na Corte Arbitral do Esporte, né, no CAS, e se perder, tem 45 dias para começar a pagar. Ou seja, data limite, assim. Se não pagar, é transfer ban. Aqui na nossa enquete, o presidente deve renunciar, sim, 55%, PVC. É muito difícil esse voto. Né? É muito difícil esse voto. Eu diria que eu, na posição dele, não renunciaria. Mas eu, na posição dele, confiaria que eu conseguiria fazer uma gestão que não está conseguindo fazer. Mas você acha que ele deve renunciar? Não sendo ele? Não, se ele não tem condição de fazer a gestão desse dinheiro, desses 40 milhões, ou 40 que vai ter que pagar, ele vai ter que renunciar. Ele criou um buraco. Agora, muito... O dia amanheceu com duas informações em direções distintas, né? 3. Tem a informação do Rodrigo Matos de que o patrocinador que ele mostrou não sei se a Lívia deu essa informação também, eu ouvi do Rodrigo, por isso que eu estou falando do Rodrigo. Que o patrocinador que ele mostrou para os invasores ontem é o patrocínio do Aparimet, que é um patrocínio de aproximadamente 90 milhões de reais por ano. Aí não está assinado, você não tem certeza de adiantamento.
e tem a possibilidade de assinatura do contrato com a Liga Forte União. Daqui a pouco o Marcelo Paes vai falar com a gente, pode falar sobre isso também, mas ele vai falar sobre os 2 anos da Liga Forte União, que tem uma luva. Tem luvas desse contrato que podem chegar a 110 milhões de reais, e aí desses 110 você tira os 40 e paga e evita a punição. Mas ele assinou uma confissão ao dizer que se atrasasse, pagaria os 60 milhões. Então, é aqui que está a diferença. Por que pedir a renúncia do Augusto Melo hoje? Repito o que eu disse agora há pouco. O que é que há diferente hoje do que havia ontem? Por que as pessoas pedem a renúncia dele hoje e não ontem? Eu acho que um argumento é a punição da FIFA. Porque a punição da FIFA vem em função de uma assinatura feita pela gestão Augusto Melo, assumindo que se não pagasse em dia uma Dias Rojas, assumiria a dívida completa do contrato. Agora, no meio disso tudo, ainda tem outras notícias, né, André Hernan, como a do Charles. O Charles tem uma situação encaminhada com o Corinthians. Quem tá cuidando dessa contratação é o Fabinho Soldado. E o Corinthians tem um acerto já com o jogador. Inclusive, hoje eu recebi a informação de que o Corinthians deve anunciar na semana que vem a contratação do Charles, volante, tá no Midlanders. O Corinthians fez uma oferta, e essa oferta de aproximadamente 1,2, 1,3 de euros, que dá um pouco mais de 8 milhões de reais, mas aí com essa questão do fluxo de caixa tem que ver como é que vai ser feito esse pagamento. O que eu apurei aqui vai ser um pagamento parcelado, e num primeiro momento um parcelamento com essas parcelas menores, né, um valor menor. Então o Corinthians teria a condição de arcar com essa contratação. É algo que já está certo, porém não está assinado ainda, está palavrado, está fechada a negociação. Faltam esses detalhes que pro Corinthians, pro torcedor, tem que falar a real, mas um detalhezinho burocrático que em outro clube organizado, resolve rápido e a gente consegue cravar que tá fechado o jogador. No Corinthians eu não tenho essa segurança de cravar. Eu digo, tá acertado, tá tudo nos moldes, modelo de pagamento certo, mas o Corinthians é um furacão que de repente pode melar uma negociação. Então, assim, o Fabinho Soldado, que é o homem forte do futebol hoje, tem essa dificuldade no mercado. E outro bastidor interessante que eu trago aqui para vocês é em relação ao Wallace. O Wallace, volante que está no Cruzeiro, fechado com o Cruzeiro. O Corinthians tinha um avanço nessa negociação, tinha feito um modelo de pagamento, o jogador tinha já dado o ok para a negociação, mas em última hora veio o Cruzeiro. É claro que o aporte financeiro faz a diferença entre Cruzeiro e Corinthians, hoje são realidades distintas, mas o que eu ouvi nos bastidores do Corinthians foi que o Wallace ficou preocupado com a situação fora de campo, com a bagunça que é o noticiário policial que é do Corinthians, aí pintou a proposta do Cruzeiro, que era um pouquinho melhor, e pegou e falou, tô pulando fora daqui. Então, assim, o Wallace se assustou com tudo isso que acontece no Corinthians no dia a dia, e a negociação não caminhou muito em função disso. Mas que se tinha algo já adiantado, tinha. Inclusive, a gente publicou aqui, eu e o Bruno Andrade. Mas é uma situação que o Corinthians e o torcedor do Corinthians tem que ficar muito preocupado, porque reforços não estão querendo fechar ou ficam cheios de dúvidas em relação a isso. Isso atrapalha demais dentro de campo. E aí a culpa não é do Antônio Oliveira, né? Vamos combinar. Exatamente. Vamos repassar essa pergunta para você que está assistindo a gente, enquanto você deixa o like aí. Se você recebesse 2 propostas parecidas, seria neste momento para o Cruzeiro ou para o Corinthians? PVC, para a gente encerrar essa parte da Liga Forte União, você acha que vai assinar? A chance é maior de assinar? E é um contrato interessante, porque o Augusto tinha prometido optar pelo maior contrato possível. Tanto é que foi enrolando um pouco, demorou para assinar justamente por isso. Agora, por esse valor de 1,1 bilhão por 5 anos, de 2025 a 2030, mais ou menos 220 milhões de reais por ano, mais as luvas que você já comentou. Esse é o melhor? Eu acho que é difícil ter... Porque, assim, o que levava o Augusto a pender para a Libra? O que levava era a segurança da Globo. Porque, vamos voltar, esse assunto lá atrás,
era que foi, por exemplo, a questão do Grêmio lá atrás. Você dizia que quem assinou com a Turner em 2016, depois teve um contrato rescindido. Então, a Turner não ofereceu uma segurança que a Globo, parceira há 4 décadas, oferece. Te dá a segurança. Por outro lado, a Liga Forte União, ela te oferece um contrato com a perspectiva de maior ganho pelos contratos que vão fazer. Sempre faço a comparação do Reinaldo Carneiro Bastos. O Reinaldo Carneiro Bastos prometeu para os grandes clubes de São Paulo mais dinheiro. E hoje os clubes de São Paulo jogam ganhando 40 milhões de reais pelo Campeonato Paulista, enquanto o Flamengo joga por 25 milhões de reais no Campeonato Estadual do Rio. O que o Reinaldo prometeu, ele cumpriu. Como? Dividindo os direitos de televisão em TV aberta, TV fechada, streaming. Então, esse contrato te dá uma perspectiva de ganho maior. Mas o contrato que o Corinthians está assinando já dá um maior. O contrato, a comparação que está se fazendo é a seguinte. Deixar claro que não foi o Marcelo Passo, não falei com o Marcelo Passo sobre isso, vou falar com ele daqui a pouquinho. O Corinthians teria 20 milhões de reais por ano a mais do que o Flamengo, ficando na mesma posição que o Flamengo. Para entender, os contratos de TV hoje têm uma divisão de 40% igualitário, 30% por desempenho e 30% por visibilidade. Se esses 30% de desempenho, se eu ficar em 13º lugar, eu não vou ganhar mais que o Flamengo campeão. Mas se eu for campeão, na hipótese do Flamengo ser campeão, o Corinthians ganha 20 milhões de reais a mais. Então vai assinar. Qual